Olá! E aí, como vocês estão? Todos estão bem? Graças a Deus, né? Preparados para mais uma aula de redação? Então vamos lá. Gente, olha só, hoje eu preparei para vocês aí uma aula sobre a dissertação, tá? Então, assim, eu não sei se vocês observaram, eu tô falando aí muito aí sobre texto dissertativo, sobre a estrutura de um texto dissertativo, tá? Por quê? Porque são assuntos que vocês precisam saber, tá? Que vocês precisam aí entender, tá? De repente, eu vou falar até coisas que vocês já sabem, tá? Que bom, né? Mas assim, ainda mais vocês que estão aí no ensino médio, né? Vocês precisam muito, né, entender a questão aí do texto dissertativo. Por quê? Porque nos concursos públicos, né, nessas provas aí, né, do Enem, tá? Eles pedem muito texto dissertativo. Por isso que eu estou aí batendo sempre na mesma tecla, tá? Então hoje eu vou falar aí mais um pouquinho sobre, né, a dissertação, né, que inclusive eu coloquei aqui no quadro, o planejamento do texto dissertativo argumentativo, tá bom? Então, texto dissertativo argumentativo é um tipo textual que consiste na defesa de uma ideia por meio que? Por meio de quê? De argumentos e explicações, certo? Então, um texto dissertativo, né, ele consiste em quê? A função dele é o quê? É defender, né, uma ideia, tá? Por meio de argumentos e explicações. Este tipo de texto tem como objetivo central a formação de opinião do leitor. Assim, ele é caracterizado por tentar convencer, tá, o interlocutor da mensagem, sendo nesse sentido argumentativo. Tudo bem? Aí agora a gente entra aqui na parte, né, o planejamento do texto dissertativo argumentativo. A produção textual requer o quê? Planejamento. Assim, antes de começar a escrever, convém elaborar um plano daquilo que será abordado e de que forma, né? Ou seja, uma estratégia. Porque antes de você começar a escrever, você precisa o quê? Você precisa planejar. Você precisa planejar, você precisa o quê? Colocar as suas ideias aí, né, em ordem aí, para depois colocar, né, em prática aí. Tá ok? Essa planificação servirá de ponte para o sucesso do texto. Embora o mais importante para se alcançar esse resultado seja observar atentamente os fatores de coesão e coerência. Foi o que nós, né, até já estudamos, né? A questão aí da coerência, da coesão, né, que é muito importante aí também em um texto. Para melhor exemplificar, as etapas necessárias para produzir um texto dissertativo argumentativo são: problema, opinião, argumentos e conclusão, tá? Então, problema. No momento inicial, busca-se o problema, ou seja, os fatos sobre o tema pretendido e, ademais, a tese, que é o quê? A ideia central aí do texto, tá? Como diz aqui, né? A tese é o quê? A ideia, né, central aí do texto. Então, o problema aí, né, é o momento aí inicial, que busca o quê mesmo? Busca, né, você a ideia, você entender aí, né, a ideia central aí do texto. Tudo bem? Opinião. A opinião pessoal sobre o tema reforçará a argumentação,
Por isso, é importante buscar uma verdade pessoal ou juízo de valor sobre o assunto abordado. Certo? Tá dando para acompanhar? Argumentos. O mais importante de um texto dissertativo argumentativo é a organização, é a clareza e exposição dos argumentos. Para tanto, é importante selecionar exemplos, fatos e provas a fim de assegurar a validade de sua opinião, sem deixar de justificar. Tá? Esse tópico aqui é muito importante aí, a questão dos argumentos. Tá bom, pessoal? Conclusão. Nesse momento, busca-se a solução, tá? Busca-se a solução para o problema exposto, tá? Aí entra aí a conclusão. É na conclusão que você vai buscar a solução para o problema exposto. Assim, é interessante apresentar a síntese da discussão, a retomada da tese, que é a ideia o quê? Principal. Vocês lembram, né? E além disso, a proposta de solução do tema com as observações finais, tá? A estrutura do texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo, ele segue aí o padrão dos modelos de redação, ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu acho que isso aí tá bem claro aí para vocês, né? A questão aí da estrutura do texto dissertativo, né? Lembra quando eu falei para vocês, né? Todo texto, ele tem que ter um começo, um meio e o fim. Tem que ter o começo, meio e fim. Ou seja, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Tá bom? Na introdução, devem ser mencionados os temas que são abordados no texto ou o problema, de modo a situar o interlocutor. Esta parte deve compreender cerca de 25% da dimensão global do texto. Lembra a questão aí do número de linhas que eu falei com vocês? Né? Então, assim, na introdução, nós precisamos o quê? Utilizar o quê? 25%. Tá? Desenvolvimento. Todas as ideias mencionadas na introdução devem ser desenvolvidas de forma opinativa e argumentativa nessa parte do texto, cuja dimensão deve compreender cerca de 50% do mesmo, tá? Então, assim, no desenvolvimento, tá? Nós utilizamos o quê? 50%. Tudo bem? Conclusão. A conclusão deve ser uma síntese do problema abordado, mas com considerações que expressam o resultado do que foi pensado ao longo do texto, né? Ou seja, é ali a conclusão ali de tudo, né? Então, a sua dimensão, ela contempla cerca de 25%. Então, eu até falei, né, sobre isso com vocês, né, na introdução e na conclusão, 25%. E no desenvolvimento, que é sempre, né, maior, 50%. Tudo bem? Ficou claro, gente? A questão da estrutura, né, a questão aí para exemplificar, né, as etapas necessárias para produzir um texto, a questão do problema, né, da opinião, dos argumentos, da conclusão. Eu acho que deu para vocês entenderem, né? Então, gente, olha só. Eu deixei para vocês uns exercícios, tá? Uns exercícios aí do número 1 até o número 5. E eu gostaria que vocês fizessem, tá? E na próxima aula eu estarei aí fazendo a correção, tá bom? Então, um beijo, tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula.